Conheço você. Você precisa passar na prova. Você também sabe tudo. Não, deixa quieto, né? Deixa quieto, amigos de juventude lá, grupo de jovens, né? Paróquia Aparecida, Paróquia Santa Bárbara, né? Mas tá bom. Bem-vindos. Se apresentem. Uma salva de palmas aí. Boa noite. Deus abençoe a cada um de vocês. Primeiro, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui. Eu sou Carlinhos, esposa. Nós, em outubro, no dia de São Francisco, vamos fazer 29 anos de casados. Temos 3 filhos. Fomos convidados hoje para estar aqui com vocês, para falar um pouco na Semana da Família, do tema que é proposto hoje, júbilo na vocação. Júbilo nem sempre é uma palavra tão comum a nós. E esse tema, essa motivação do júbilo, ela vem do ano jubilar, que toda a igreja está participando. Agora, o que é o ano jubilar? É uma proposta para que a gente tenha oportunidades de alcançar as graças. Ela vem da tradição já judaica. Como que era o ano jubilar lá para os judeus? Existia o perdão das dívidas, existia o descanso da terra, e existia um tempo de libertação. A primeira leitura hoje, Josué, faz uma memória de todo o caminho de libertação do povo de Deus. Celebrar a vocação de cada um de nós é também fazer memória da nossa própria história. A nossa vocação, ela é encontrada e lida por nós na nossa história, nas coisas que vivemos, do jeito que Deus conduz a nossa vida. Foi assim com o nosso matrimônio, com certeza foi assim com o pai de Wilson. É na leitura da nossa história que nós encontramos a nossa vocação. E é contando a nossa história para os nossos filhos que eles também vão se encontrando na vocação. Hoje a gente não fala só da vocação do matrimônio, o nosso, mas nós falamos também que a família é o berço de toda a vocação. É da família que vão surgir todas as vocações, como foi falado no Evangelho. Dos que se casam, dos que não se casam, dos que se ordenam. Vocação é um chamado de Deus. Isso é um ponto que eu queria que você guardasse no seu coração. Vocação é algo muito amplo, mas se a gente fosse resumindo em tópicos, o que seria? Vocação é um chamado de Deus. Ao mesmo tempo que vocação é uma resposta do ser humano a Deus. São João Maria de Ligório fala que vocação acertada é vida feliz. Já ouviram essa frase? Vocação acertada, vida feliz. Então, um grande sinal de que a nossa vocação vai bem é a alegria que a gente expressa pela nossa família. Padre Ademilson me impressiona às vezes pelo entusiasmo, pela alegria, pela forma que vive. Dá para ver que é feliz na vocação que abraçou. Muitas famílias não têm conseguido multiplicar esse dom da vocação da família, porque às vezes nós estamos cabisbaixo demais. Na história da salvação que foi vista na primeira leitura, foram momentos realmente difíceis, como as nossas famílias passam. Mas é vocação dada por Deus, e junto com o chamado de Deus, vem a força de Deus, a capacitação, para a gente passar pelos mais difíceis cenários da nossa vida. Se eu perguntar, todo mundo vai levantar a mão. Você já teve dificuldade na sua vida de família? Já. Você está tendo dificuldade na sua vida de família? Sim. Só que isso deve tirar de nós a paz, deve tirar de nós a força. O ano jubilar vem proposto com, eu não sei se é um lema, peregrinos da esperança. Vocação sem esperança, gente, traz angústia, porque nem sempre vai dar tudo certo, não é verdade? O que não pode é a gente pôr a mão na nossa cabeça e falar assim, nossa, o que eu fui fazer? Não. O Senhor, na primeira leitura, acompanhou o povo em todos os momentos, e o Senhor está na nossa família e na nossa vocação. Acredite nisso. Acredite nisso. Se você diante do altar recebeu a bênção de Deus e se uniu com sua esposa, com seu marido, a bênção de Deus está sobre você, e isso é muita coisa. É muita coisa. Quem pode resistir à força de Deus? Só que precisa ter na vocação perseverança. Nós precisamos um passo após o outro. Hoje, as famílias estão perdendo um pouco da identidade que seja promover as vocações, né? Quem sabe é da nossa casa que vai sair um padre. Esse dia o nosso pai falou, eu acho que eu vou ser padre. Certamente da sua casa vão sair pais, mães, e se Deus quiser, sacerdotes, irmãs, pessoas que não vão se casar, mas vão ouvir o chamado de Deus e vão servir o reino de Deus. É da sua casa que vai sair. Então faz parte do nosso chamado vocacional de família formar pessoas que respondam a Deus. É um outro ponto muito importante. Júbilo na vocação, alegria quando os nossos se descobrem. Como o padre falou, o importante é você encontrar-se dentro desse chamado grande de Deus. No ano jubilar, no júbilo que a gente herdou dessa tradição do povo de Deus,
existe uma coisa muito importante que é o perdão. Perdão de dívidas. Mas no nosso caso aqui é o perdão. Uma das maiores festas de família que eu vi na Bíblia, pode ser que tenha outra, mas para mim, no meu conhecimento pequeno e limitado, é a festa que acontece depois que o filho mais novo volta para casa. Vocês lembram? Alguns falam do filho pródigo, hoje a gente fala mais do pai bondoso, do pai que acolhe. Longe o pai viu o filho veio pedir perdão, o pai antes dele falar já abraçou o filho e fez o quê? Trocou roupa, deu anel, colocou sandália e deu uma festa. E a festa devia estar muito boa, porque o irmão mais velho estava longe ainda e escutou um barulho de dança. Gente, como é que escuta? Se é barulho de música, tudo bem, mas como que é o barulho de dança? Então devia estar um júbilo muito grande naquela família pelo perdão. Nas nossas famílias, toda vez que a gente consegue perdoar, toda vez que a gente consegue recomeçar, perdoar o irmão, perdoar o tio, e pode ter certeza, escapucha no teu coração, pode ter alguém na sua família que você se dá muito bem, não precisa nem perdoar, mas pode ter aquele que você fala assim, veio do churrasco da família, né? Quando a gente consegue reconciliar os irmãos, consegue reconciliar a nossa família, acontece um júbilo, igual a festa do pai bondoso para o filho que voltou. Para que exista júbilo na nossa geração, os casais, os pais, os filhos precisam se perdoar. Faz parte da vocação, faz parte do ministério, faz parte do mover, do ser família. Outra coisa que acontecia no júbilo, no ano jubilar, era o descanso da terra. E eu não entendia muito bem o que era isso. Era um tempo que não se plantava e se colhia daquilo que já tinha. É como se fosse um tempo de parada, de respirar e de olhar para frente. As nossas famílias precisam parar, estar juntas. A gente está muito acostumado a fazer coisa. Na sua casa você tem que falar para os seus filhos, desliga o celular pelo menos para comer ou limpiar a sua. Não tem que dar um tapa na boca às vezes. Ou não tem que às vezes a gente se corrigir, porque a gente está demais ligado nas notícias, nas coisas. Faz um descanso da sua cabeça, do seu coração. Para. Hoje dá para começar a quaresma de São Miguel. É hoje. Certamente alguém já está fazendo. Pare. Acenda uma vela. Fique na presença de Deus e descanse de tudo que acontece. Você vai ver que o humor do fim do dia vai ser diferente. As nossas famílias precisam desse repouso em Deus. Desse repouso. Então esse recomeço, começar novamente a partir de um descanso, de uma conversa. E esse repouso, gente, nem sempre é físico. Muitas vezes ele é mais no nosso coração, mais espiritual. Vocação, como eu disse, é uma resposta que nós damos a Deus. Pense um pouquinho aí no seu coração. O quanto a sua família tem sido resposta de Deus para essa comunidade, para o mundo, para a sua família maior, seus irmãos, seus pais. Pense o quanto o seu testemunho. As pessoas olham para a sua família e veem júbilo. Gente, que família! Eles passam os perrengues, mas eles estão sempre na esperança, sempre cabeça de pé. Nós temos que ensinar nossos filhos a ter esperança, gente. A depressão tem assolado os jovens pequenos. Eles perdem a esperança, eles não sabem para onde olhar. E a nossa família tem que ser um luzeiro de esperança, aonde a gente vive. E sem fazer esforço. Agora eu vou sorrir. Não. A leitura ainda fala de várias coisas que foram acontecendo, e é muito comum a nossa família muitas vezes se desestruturar, porque a gente olha para aquilo que a gente não tem, e esquece de olhar para tudo aquilo que já aconteceu. Pense uma lembrança boa da sua família, agora, já. Pode ser da sua família, dos seus pais, da sua mãe, ou pode ser da sua família que você vive agora. Pense uma lembrança boa, é rapidinho, pense uma lembrança boa. Você vai ver que essa lembrança boa não vai estar ligada a dinheiro, a lugar, a nada que é fora. Vai ser uma lembrança de uma comida da sua avó. Do macarrão que a sua avó fazia, com a gordurinha do frango que ela fritava, sei lá o que vai ser. Mas eu tenho certeza que as maiores lembranças da sua vida e da sua família serão as simples. Porque a nossa vocação acontece no ordinário da vida. Hoje sextou, né? Sextou. Estão ensinando a gente a viver da expectativa do fim de semana, por exemplo. Olha, sexta-noite é melhor que segunda de manhã. Não sou bom para dizer isso. É melhor. Só que se a gente for viver só do fim de semana, o domingo à tarde já não presta, né? Já é desacelerando. Então a gente de 7 vive um dia feliz. Não. A vida é o ordinário da vida. No ano litúrgico, quantas semanas tem de tempo comum? Vocês sabem? 34. De todo ano, todas as semanas tem Páscoa, tem Quaresma, tem Semana Santa, mas a grande maioria do que se celebra na igreja é tempo comum. A nossa vida é feita disso, do comum do dia, das coisas do dia a dia, do acordar, do comer junto,
A gente não precisa ficar buscando situações para ser feliz na nossa família. Nós temos que viver a felicidade no cotidiano da vida, no dia a dia. A última coisa para partilhar com vocês, que para não estender e todos nós ainda temos uma mensagem para levar. São Paulo, quando fala às comunidades, numa das passagens de Filipenses, ele vai falar assim: alegrai-vos. Só que ele não fala alegrai-vos só, ele fala repito, alegrai-vos. Não vos inquieteis. Isso quer dizer o quê? Vai estar tudo sempre com motivo de felicidade na sua casa? Eu tenho certeza que você está no hospital acompanhando uma pessoa doente, ou está no aniversário dessa mesma pessoa com saúde, no aniversário você vai ter muito mais motivo para estar alegre. Mas não deixe que nos momentos difíceis a inquietude mexa com você. E São Paulo diz: como resolver isso? Apresente para Deus as suas preocupações com orações, com súplica e com gratidão, com louvor, em todas as circunstâncias. Então, uma graça que eu peço a Deus hoje, peço que o Espírito de Deus molde isso no nosso coração, é que a nossa vocação seja revelar a alegria de sermos família, a alegria de ter filho. Gente, as pessoas estão com medo de ter filho. As pessoas estão abrindo mão de uma das maiores alegrias da vida de um homem e de uma mulher, que são chamados ao matrimônio, que é ter filho. Estão abrindo mão, estão se contentando em ser pai e mãe de pede perdão, se é alguém que você conhece. Mas uma das bênçãos do matrimônio é você aceita receber com amor os filhos que Deus lhe confiar, e a pessoa diz sim, e depois na hora recua. Vocês devem ter famílias numerosas, ou seus pais tiveram. A minha avó tinha 12 irmãos, 14 irmãos. Era fácil? Não. Mas era uma família feliz? Um cuidava do outro, um se virava com o outro, um se embolava com o outro. As lembranças de felicidade que tinha naquela família, embora ela fosse grande. Não podemos deixar a vocação da família murchar igual a uva passa pelo meio. Júbilo, alegria. Pedir que Nossa Senhora, a Mãe do Senhor, coloque no nosso coração a coragem de testemunhar ao mundo com júbilo e alegria a nossa vocação e o nosso chamado à família. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.